Bom dia, tudo bem? O Super Saudável pede licença para entrar em sua casa e te convido para estar junto comigo a partir de agora até às 11 horas da manhã. Prometo que você não vai se arrepender. E hoje falaremos de muita coisa interessante. Você é o meu convidado especial para receber sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida. E não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, @supersaudáveltv, e pelo nosso site, supersaudável.tv.br. O cardiologista Dr. Olavo de Freitas falará sobre infarto do miocárdio, uma doença que é a principal causa de morte hoje no Brasil. O Super Saudável esteve presente na 3ª edição do BRFC em Ribeirão Preto, o maior evento de MMA do estado. E para iniciarmos, vamos falar sobre a importância do pré-natal para a saúde da gestante e também do bebê. Acompanhe! E já havia uma vida dentro do ventre, quando por fora eu nada sentia. E aos poucos a vida foi tomando forma, e meu ventre crescido virou ninho aquecido para este filho ninar. Esses versos da poeta Nélia Araújo ilustram bem o sentimento de uma mulher quando está prestes a receber seu filho. Um momento mágico para qualquer mãe. Porém, se essa gravidez não for planejada, ou ainda se não houver os cuidados necessários com o pré-natal, de um conto de fadas essa história mudará de gênero. Nesta empresa em Ribeirão Preto, há um acompanhamento da família, não só da mãe, mas também do futuro papai. Eu, para tentar entender qual é a sensação, coloquei essa barriga postiça. Não vou negar, não é fácil. Doutora Luciane, explica para a gente um pouquinho dessa técnica, desse método, o que está se objetivando aqui? Aqui na minha área, o nosso objetivo é acolher as mamães assim, tão lindas que estão aqui, como a Lígia, e trazer um pouquinho mais de conhecimento científico, mas também oferecer uma troca de experiência, porque é muito importante. Hoje tem a Lígia aqui, hoje ela está VIP, ela tem só para ela, mas normalmente a gente tem várias gestantes. E é muito bacana ouvir uma experiência de uma que está lá no finalzinho, uma ali já está pelo meio, aquela que acabou de chegar ainda está mais angustiada. E a gente faz também, muitas vezes, eventos com as mamães que já ganharam o neném. Então, essa troca de experiência, ontem teve uma frase muito bacana, falou assim, nossa, eu também faço isso, então não estou louca sozinha. Então, essa sensação que a gente não está louca sozinha, e oferecer aos familiares, aos papais grávidos, os papais que estão grávidos também, Roberto, não é só a mamãe que engravida, oportunidade deles conversarem com outros pais. Lígia está grávida do seu primeiro bebê e com o curso se sente mais preparada para essa nova vida que bate à sua porta. A importância é ter menos surpresas, menos você está um pouquinho mais preparado, né? Na hora que você vê um neném, mãe de primeira viagem, fica um pouquinho apavorado, um pouco assustado. Então as palestras ajudam a você conhecer e a perceber que você não conhecia exatamente nada, né? E agora você começa a aprender um pouquinho. Entender o que está para acontecer e se informar sobre o desenvolvimento da gestação aumentam a segurança da mulher. Por isso, é importante fazer um acompanhamento pré-natal. Doutora, qual a importância do pré-natal para a saúde da gestante e também do bebê? Olha, a importância é principalmente para o bebê que está se desenvolvendo naquele corpo da mulher. Se ela fizer um bom pré-natal, esse bebê vai se desenvolver com saúde e virá a nascer com saúde. Já para o corpo da mulher, o bebê lá dentro, ele puxa tudo da mulher, as vitaminas, a energia dela. Então, se ela não se cuidar, ela vai ter uma queda da sua saúde. Então, é importantíssimo que a mulher grávida cuide do seu próprio corpo, se alimente adequadamente, durma adequadamente e faça bastante atividade física para superar e para conseguir dar conta daquela gestação inteira. Podemos falar que toda gravidez tem algum risco? Com certeza, toda gravidez tem algum risco. Primeiro porque ela modifica todo o metabolismo dessa mulher. Então, esse bebê vai puxar muita energia dela, ela fica mais susceptível a pegar algumas doenças, como todo mundo ouviu na época do H1N1, aquela gripe A, ela acometia muito mais as mulheres grávidas, exatamente porque a resistência dela abaixa, né? Então, toda gravidez é uma gravidez de risco se não for bem cuidada. Então, a gente tem que fazer um pré-natal bem acompanhado, mês a mês. É importantíssimo que essa mulher faça alguns exames antes de engravidar,
programe essa gravidez para ver se ela não tem nenhum problema de saúde que vai impedir ou que vai dificultar esse pré-natal. Então é importantíssimo que a mulher tome esse cuidado. Então o ideal é que a mulher procure um especialista antes da concepção para que possa fazer os ajustes necessários para essa gravidez, seria isso? Olha, exatamente. Inclusive, o ácido fólico é importantíssimo que a mulher tenha um aporte 3 meses antes, comece a tomar o ácido fólico 3 meses antes de engravidar, para prevenir malformações do tubo neural desse bebê, para que ele tenha uma saúde perfeita. E depois que ela engravida, ela deve continuar tomando ácido fólico durante mais 3 meses, até o 3º mês de gravidez. Então isso é uma das primeiras coisas que mostra a necessidade desse pré-natal ser feito antes da concepção. Então você procurar o teu médico, falar para ele, eu tenho um projeto de engravidar e começar a partir daí já fazer alguns exames e já começar alguns aportes vitamínicos como o do ácido fólico. Quais seriam os exames necessários para o pré-natal? Teríamos aí o ultrassom? Olha, o ultrassom não é a primeira importância. O mais importante que isso são alguns exames de sangue que a gente pede. Um hemograma para ver se a paciente não tem uma anemia, uma glicemia para ver se a paciente não tem uma diabetes de base. A gente pede também as sorologias de sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, que é o vírus da herpes. A gente pede HIV e hepatite, que são doenças que se a mulher tiver com elas, e são doenças muitas vezes silenciosas, que ela não tem sintoma, mas podem acometer a formação desse bebê, causando aí cegueira ou alguns outros comprometimentos para a saúde desta criança. You're all that's good of this, I am sure. A Moplan Móveis Planejados faz o seu projeto, onde beleza, satisfação e funcionalidade se encontram, com o objetivo de transformar sua casa em um lugar agradável e sofisticado para se viver. Moplan, sua casa, fala tudo sobre você. A Casa Clara Iluminação é uma empresa que está há 8 anos no mercado, oferecendo projetos luminotécnicos de alta qualidade e sofisticação, sempre levando em conta as necessidades de cada cliente. Além de projetos, orientamos a instalação. Para este mês, estamos com 50% de desconto em todas as cúpulas de abajur do nosso estoque. Casa Clara, onde sofisticação e qualidade se encontram. Estamos de volta. Uma das principais causas de morte no Brasil é um infarto no coração. Somente no ano passado, mais de 300 mil pessoas morreram. Mas o avanço da medicina ajuda na prevenção e no tratamento de quem sobrevive. Assistam! O aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há cerca de 4 milhões de anos. De lá para cá, o homem moderno mudou muito. O grande problema é que, junto com o processo evolutivo, o homem, diferente dos seus antepassados, adquiriram hábitos ruins, como o consumo de cigarro, o abuso na ingestão de comidas processadas com alta carga de gordura e carboidrato, associado ao sedentarismo. Fez surgir e aumentar assustadoramente o índice de doenças cardiovasculares. Segundo o Dr. Olavo, a maior responsável pela obstrução coronariana é o excesso de gordura no sangue, o colesterol e o triglicerídeos. O infarto representa a morte de uma porção do músculo cardíaco, o miocárdio, por falta de oxigênio e irrigação sanguínea. A oxigenação necessária ao funcionamento do coração ocorre por um conjunto de vasos sanguíneos, as artérias coronárias. Quando uma dessas coronárias se obstrui, impede o suprimento de sangue e oxigênio ao músculo, resultando em um processo de destruição chamado necrose. E se a área necrosada for grande, o coração para. Tem como a gente perceber que estamos tendo um infarto? Quais são os sintomas dessa doença?
Muitas vezes ele não percebe que vai ter um infarto. O infarto pode ser súbito e o evento, a morte, pode ser súbita, e que esse é um dos grandes problemas das doenças cardíacas. Mas nós podemos tentar prevenir o infarto, a doença cardíaca. Como é que nós podemos prevenir? Diminuindo todos esses fatores de risco que eu já lhe falei. Por exemplo, se você fuma, você tem que deixar de fumar. O fumo é um grande fator de risco. Se existe uma pressão alta, que é a hipertensão arterial, nós devemos controlá-la o melhor possível, porque a pressão alta progressivamente trará problemas também para esse vaso. Se a pessoa é diabética, o diabetes tem que ser muito bem controlado, em valores mais baixos possíveis, dietética e muitas vezes usando de produtos. Então, esse controle do colesterol é fundamental. Então, o colesterol tem que ser hoje o mais baixo possível. O colesterol também é um fator de depósito de gordura na parede do vaso. Se você controla todos esses fatores de risco, a probabilidade de você ter um infarto cai muito, diminui muito. Claro que existem também tendências familiares, tendências genéticas. As tendências familiares estão embutidas em todos esses riscos. O hipertenso tem uma tendência familiar, aquele que tem colesterol alto também tem uma tendência familiar, e assim por diante. Há algum exame cardiovascular para que a gente possa estar se prevenindo contra essa doença? Você tem que fazer todos os exames que apontem esses riscos. Então, controle da pressão arterial, exames de pressão arterial, às vezes monitorização da pressão arterial, que é aquela mapa, aquele exame que você monitoriza a pressão, se houver dúvidas se é hipertenso ou não. Os exames de colesterol, os exames do diabetes, isso são obrigatórios que se faça. Às vezes você tem que avançar para exames subsidiários, exames secundários. Por exemplo, um teste de esforço, um teste ergométrico, exames desse tipo. A partir daí, dos riscos que esse paciente tem e das alterações desses exames, você vai progressivamente caminhando para outros tipos de exames melhores ou mais complementares ou mais elucidativos, até se verificar se o paciente necessita de uma intervenção ou não. Porque às vezes você chega num ponto e diz, não, esse paciente tem uma artéria já sendo obstruída, eu preciso dilatar essa artéria, que é o stent, né, ou uma cirurgia de revascularização, uma cirurgia que abra a artéria. Mas sempre que possível nós vamos tentar não chegar neste nível. Ou seja, vamos cuidar dos fatores de risco e evitar que as coisas se compliquem. Por isso que a prevenção é muito importante. Já alguns países da Europa sempre trabalharam, a Inglaterra foi um dos pioneiros em usar a medicina preventiva, o Canadá também, Cuba mais recentemente trabalha com prevenção. Nós ainda precisamos avançar muito para chegarmos nesse ponto de prevenção que existe nesses países. Dados do Jornal de Medicina da Nova Inglaterra mostram que em países em desenvolvimento o número de mortes por doenças cardíacas tende a aumentar, ao contrário dos países já desenvolvidos. A razão destes números seria um maior investimento em prevenção. Como é a expectativa de vida de quem já sofreu um infarto? O indivíduo que sofre um infarto, ele tem que ter cuidados redobrados, ou seja, primeiro saber por que ele teve infarto, quais os riscos que ele tinha antes que o levaram ao infarto. E, obviamente, cuidar desses riscos de uma forma mais dramática possível. Segundo pesquisas realizadas pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, até 2040, os índices de mortes por doença cardiovascular aumentarão 250% no Brasil. E isso se dá pelo estilo de vida adotado hoje em dia. Seguindo a evolução humana, será que assim caminha a humanidade? Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade.
A Dotplex Web Software completa 4 anos em Ribeirão Preto e região, desenvolvendo sistemas específicos para a sua área de atuação e modelo de negócios. Os sistemas corporativos online, projetados pela Dotplex, utilizam o conceito inovador de Cloud Computing. Traga mobilidade ao seu negócio com aplicativos para celular e tablets, criados sob medida. Acesse o nosso website e conheça soluções em gestão empresarial e contábil. Agora vamos falar do terceiro BRFC que foi realizado neste último sábado aqui em Ribeirão Preto. O Super Saudável esteve lá para conferir. Acompanhe. Praticada desde o início da humanidade, a luta é o mais natural e primitivo meio de ataque e defesa. Todos os deuses gregos eram lutadores. Foi Teseu, o legendário herói ateniense e matador do Minotauro, que recebeu o crédito de grande organizador das regras de lutas. Em Olimpíadas, o wrestling estava no programa da primeira edição da Era Moderna, em 1896, e de lá para cá se juntaram o boxe, o judô e o taekwondo. Nos últimos anos, um esporte nascido no Brasil e dominado pelos brasileiros virou paixão no mundo inteiro. Assim pode ser definido o MMA. No último dia 11, foi realizado em Ribeirão Preto o terceiro BRFC. Os gladiadores do terceiro milênio deram um show para um público de 3.500 pessoas. Quem são eles? Vocês logo saberão. Este homem sempre foi preciso com as mãos. 4 títulos mundiais no currículo. Marcelino Popó Freitas soube construir uma carreira sólida e vitoriosa. Popó, depois de 5 anos parado, você voltou, fez sua luta final, fechou com chave de ouro uma carreira de sucesso? Ah, com certeza. O bom é que o filme não foi igual ao de Rock, que o Rock perde, né? E o velhinho foi lá e deu umas porradinhas no menino, 14 anos mais novo. Me preparei, me dediquei. O bom é que o que a gente gosta de fazer, a gente nunca esquece. Isso que aconteceu no dia 2 de junho, a minha luta contra Mike. Foi muito bacana, fiquei muito feliz, porque deu para dar uma levantada um pouco no boxe, deu para as pessoas rever, né, algumas pessoas alguns garotos que não tinham visto para lutar, isso foi muito bacana. Você é um ídolo nacional e serve de exemplo para muita gente. Você acredita que um evento desse vai trazer também benefícios nesse sentido? Traz, com certeza. O evento, o esporte, proporciona isso, o esporte com inclusão social. Pode reparar, tem muitos garotos aqui também que querem ser um futuro campeão. Acho que isso aí é mostrar que o esporte tem regra, tem árbitro, tem juízes, tem médicos, tem tudo, e é bem jogado. Depois de 44 anos, o Brasil chega nas Olimpíadas e o boxe ganha medalhas. A que se deve isso? É a trajetória, né? Eu acho que o Popó deixou também um legado muito legal, acho que isso foi bacana, incentivar essa garotada a ir pro boxe, fazer o boxe, querer ser um Popó, querer estar em Olimpíadas, querer ser um campeão do mundo. E estão de parabéns, foram 3 medalhas, 1 de prata e 2 de bronze, uma mulher também, foi a primeira vez no boxe olímpico, o boxe feminino, foi muito legal, vamos dar uma baiana. Obrigado, Popó. Os primeiros gladiadores a se enfrentar foram Hans Marlon, que venceu Thiago Freitas por nocaute no primeiro round. Logo em seguida, entraram no decágono Robinho, que venceu Xaropinho por decisão unânime, Márcio Barão, que também venceu Alexandre Negão por decisão unânime, Guilherme Sarafian, irmão do participante do TUF Brasil, Daniel Sarafian, que venceu sua luta contra Luiz Espinha. Guilherme, depois de uma luta extenuante dessa, saindo vitorioso, qual a sensação? Pô, uma sensação ótima de poder sair vitorioso depois de muito trabalho duro. É como eu falei, a gente treina muito, cara. Só de estar aqui dentro saindo na porrada, a pessoa tem que ser campeã, porque é difícil entrar num octógono e sair na porrada. Não só bater, como dar a cara pra bater. Cara, é uma coisa assim, não tenho palavras. Primeiro que eu tô cansado pra pensar. E segundo que tá aí dentro é isso, é o que vocês viram, cara. A gente treina, trabalha com isso, não só pra tentar uma vitória, como pra poder dar um espetáculo pra toda essa galera. Quem também veio prestigiar o evento foi o lutador do UFC, Demian Maia.
Demi, qual a importância de um evento desse aqui para a cidade e para os atletas da cidade? Bom, acho que um evento desse nível, ele cria uma expectativa para os próximos. Então, assim, tá sendo excelente esse evento, por isso que é muito bom, porque agora quem fizer evento aqui em Ribeirão vai ter que fazer uma coisa tão boa ou melhor. E eu acho que, pode começar a criar um polo aqui do MMA. Vamos falar agora de você. Recentemente você mudou de categoria. Por que essa escolha? Porque os caras da minha categoria chegavam a pesar 100 quilos e aí baixavam para 84, lutavam com 90 e tantos quilos. E eu normalmente pesava 90 quilos, 89, então eu me adaptava mais à categoria de baixo. Qual a próxima luta sua, Demi? Eu vou lutar no dia 13 de outubro no UFC do Rio. Tá aí logo aí. Nas disputas de cinturões, Walter Luiz venceu Rodrigo Dragão por decisão dividida. Já Chris Wilson venceu Ivan Machado e o novo ídolo ribeirão pretano, Cairo Rocha, venceu Rafael Concreto por nocaute técnico no primeiro round. Cairo Rocha, responsável pelo nocaute do século, fez mais uma façanha. Cairo, explica essa luta pra gente. Foi uma luta bem difícil assim. O Rafael é um atleta de um grande porte, é aluno do Popó, então entrei respeitando muito, mas senti mais preparado na hora e consegui dar um nocaute nele. Graças a Deus não machuquei muito ele, também não saí machucado, isso pra mim que importa. Qual a importância de um evento desse para a cidade? É também criar novos atletas, conscientizar a população? O legal é um evento desse porte em Ribeirão Preto, é para difundir o MMA, que é um esporte que mais cresce no mundo. É um esporte extremamente profissional, que algumas pessoas ainda veem como briga, mas para mim é muita satisfação estar representando o MMA aqui na região e no Brasil inteiro e até no mundo. Parabéns, mostra o cinturão pra gente aí. O BRFC de Ribeirão Preto conseguiu unir o esporte ao espetáculo. Participações especiais abrilhantaram a festa. Mas o grande vencedor é o esporte. O Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!